Olá, tudo bem? Hoje eu tô passando para te falar a respeito da mini farmácia natural. É isso mesmo. Esses três óleos desse kit chamado kit de apresentação, ele faz exatamente isso. Ele te apresenta a aromaterapia, aos óleos essenciais terapêuticos e vai te mostrar que você pode, com esses três óleos, resolver boa parte das questões do seu dia a dia, como insônia, enxaqueca, nariz entupido, rinite, sinusite, fazer um detox no seu fígado, rim, vesícula. Então fica até o final que eu tenho certeza que vai valer a pena. A primeira coisa que eu quero te falar é o que são os óleos essenciais, né? Muitas pessoas ouvem falar sobre os óleos e associam, principalmente quando ouvem falar da lavanda, associam a essências. Então, assim, cheiro da lavanda, cheiro da hortelã-pimenta, essências que são utilizadas em alguns cosméticos, em alguns produtos naturais, sabonete, né? Então, esses produtos que são um pouco mais populares. O óleo essencial, ele tem um valor bem mais elevado. Então, se você vir óleo essencial com preço muito baixo, ele realmente não é puro, não pode ser ingerido. Enfim, você precisa se perguntar se é realmente de boa qualidade, se tem uma certificação, enfim, você precisa ter alguns cuidados para se certificar de que este óleo tem efeito terapêutico, tá? Então, os óleos essenciais, eles são a alma da planta, eles são o sistema imunológico da planta. Você imagina que o que acontece com as plantas, né? Elas não podem se mover, elas não podem sair do lugar. E elas ficam ali anos, décadas, né? Se protegendo de tudo que acontece na natureza. E os óleos essenciais são extraídos de diversos lugares. Então, por exemplo, a copaíba é extraída do tronco, da árvore. Aí, o limão siciliano é extraído da casca. Os processos de extração também vão variar conforme de onde é a matéria-prima, né? De onde o óleo é extraído. E o que é muito importante é você entender que os óleos essenciais terapêuticos, eles têm compostos químicos assim como uma medicação. Então, quando você pega um medicamento, ele tem uma série de composição química, só que é química. Os óleos essenciais, eles têm compostos químicos naturais. Então, eles têm propriedades, por exemplo, alguns óleos têm propriedade anti-inflamatória, ansiolítica, analgésica, antibacteriana, antifúngico. Então, o nosso objetivo aqui é te falar de três óleos que têm várias propriedades e que vai ser muito eficiente e natural e seguro para você utilizar com a sua família. E uma coisa muito interessante a respeito dos óleos é que eles têm uma ação intracelular. Então, ele age dentro da célula. 20 minutos depois que você teve contato com o óleo, todo o seu corpo já foi beneficiado com as propriedades. Os óleos têm até 300 propriedades. Então, quando você inala ou ingere ou aplica na pele algum óleo essencial, o teu corpo vai identificar o que ele precisa de todas aquelas propriedades que foram depositadas ali. E em 20 minutos você já percebe o resultado. Então, se você tiver, por exemplo, com uma enxaqueca, uma dor de cabeça, um nariz entupido, congestionado, muito provavelmente, dependendo do grau que você está, numa primeira vez você já vai perceber 20 minutos depois o alívio, tá? E algo que é muito importante é você se ater ao selo de pureza, que é o selo CPTG, tá? Que é um selo que é a doTERRA, que é a marca de óleos que eu vou falar aqui, porque eu vou falar de ingestão. E ingestão eu posso te dizer para ingerir o óleo doTERRA, tá? Então eu não posso falar de outros óleos, até porque eu não uso. E aí aqui a gente vê a respeito desse daqui, ó. Uma gota equivale a 28 xícaras de chá. Então você imagina que esse óleo essencial aqui de hortelã-pimenta, esse aqui é um vidrinho de 5 ml. Quando você inala esse óleo, você vai trazer para o seu corpo as mesmas propriedades que você precisaria tomar chá de hortelã-pimenta por quase 30 dias. As pessoas perguntam
se os óleos essenciais são igual à homeopatia. Eles podem ser paralelos no sentido de serem métodos de tratamento e de suporte, né, à nossa saúde natural. Então, são formas naturais da gente se cuidar. Mas os óleos essenciais, eles são puros e concentrados, extremamente concentrados. Então, eles são 70 vezes mais potentes do que a erva. E uma coisa muito interessante acerca do óleo essencial é que ele não é oleoso. Ele é muito volátil, evapora rapidamente, tá? E o fato dele se chamar óleo é porque quando você mistura ele com água, ele se solubiliza em forma de óleo, tá? Mas se você aplica ele na pele, ele é muito volátil, evapora muito rapidamente. Então vamos lá. Passado algumas informações a respeito do que são os óleos, eu quero falar com você as formas de uso. Então, esses óleos CPTG, eles têm 3 formas de uso. Então, você pode usá-los de forma aromática. Aromaticamente é inalando. Então, você pode ter um difusor pessoal, como esse aqui, tá? E aí você pode sentir o cheiro assim, ou só de utilizar. Você também vai inalar e vai absorver as propriedades do óleo. Os óleos essenciais, através da inalação, eles atuam no nosso sistema límbico, tá? O cérebro límbico, então também é uma ação muito intensa, muito efetiva. Você pode inalar assim, com um difusor ultrassônico. Esse daqui é aquele que solta fumacinha, não pode ser qualquer difusor, tá? Porque alguns difusores não podem receber óleo essencial. Ele pode ser corroído, enfim, danificar. E esse daqui ele tem um temporizador e essa luminária. Então, deixa eu ver aqui, ó. E aqui a gente pode apagar a luz, tá? Através da inalação, você pode inalar os óleos através do difusor 24 horas por dia. Não tem problema, não tem contraindicação. Crianças, bebês, idosos, pessoas doentes, pode utilizar. Essa é uma forma extremamente segura de utilizar os óleos, através do difusor ultrassônico, tá bom? Aí você também pode inalar desse jeito aqui que eu vou te mostrar. Então você vai pegar uma gotinha de óleo, colocar nas mãos, esfrega um pouquinho e inala. E é inalar, tá? Não é cheirar. Não é dar aquela cheiradinha e tá tudo bem. Não, você vai inalar, você pode pesquisar. Tem várias formas de inalação. O cheiro é bem forte, tá? Quando você for inalar hortelã-pimenta, fecha os olhos, porque o cheiro dele é muito forte, pode irritar a sua vista. Ele é completamente renovador. E você pode passar um pouquinho assim, ó, que ele refrigera. Bom, então essas são as formas de uso aromático, tá? Aí tem a forma de uso tópico, que é você aplicar diretamente na pele. Dessa forma, por exemplo, quando eu falo de emoções, eu gosto bastante de aplicar na pele. Então, eu gosto de aplicar no punho, no peito, na nuca. Dependendo se você tiver com uma dor de cabeça, você vai aplicar nas têmporas, na nuca e na testa. Para dormir, eu gosto muito de sentir o cheiro dos óleos aqui na pele, então eu coloco aqui no punho. A sola dos pés também é um lugar muito efetivo, tá? Porque tem pouca gordura, absorção muito rápida. A pele do pé é mais resistente, então a chance de você ter alguma reação alérgica diminui bastante. Nas crianças, a sola dos pés é uma maneira extremamente efetiva de você utilizar os óleos. Se eventualmente você não gosta do cheiro de algum óleo, ou a criança não gosta, a sola dos pés também vai dificultar a inalação do óleo, mas ele vai ter os benefícios no seu corpo da mesma maneira, tá? E a terceira forma de uso é através da ingestão. Não não é assim, para tudo eu preciso ingerir óleo, não. Você vai precisar de um consultor, uma consultora de bem-estar para te passar a orientação a respeito, tá? De como você vai usar o óleo para a sua necessidade.
Mas você pode ingerir de acordo com o benefício que você quer. A forma de uso, aromática, tópica ou ingestão, ela vai depender do que você quer do óleo, o que você quer extrair do óleo. Então, por exemplo, se a gente for falar aqui do hortelã-pimenta, eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar o óleo? Você pode tomar, mas se você aplicar na têmpora, na testa e na nuca, em 20 minutos você já vai perceber o alívio. Se você tá com uma dor muscular, você vai pegar o hortelã-pimenta, vai misturar com um óleo de coco fracionado, ou azeite puro, óleo de amêndoas puro, um óleo carreador puro. Não pode misturar em qualquer creme, não pode misturar em qualquer óleo, óleo perfumado, nada disso, tá? Pode ter alguma reação química, então tem que ser sempre com um carreador neutro. E aí você vai aplicar no local da dor e ele age por resfriamento. Então você vai perceber o alívio muito rapidamente também, tá bom? Ah, você quer melhorar a sua disposição, você quer acelerar o seu metabolismo, você vai ingerir. E é assim com todos os óleos. Então, a forma de uso vai depender de qual é o benefício que você quer. Se você quiser hortelã-pimenta para as vias respiratórias, o benefício dele nas vias respiratórias vai ser por inalação, tá bom? E aí, por que utilizar os óleos essenciais, Adriana? Eu tenho um monte de remédio na minha casa, eu não preciso de óleo. Eu sempre fui acostumada a ter esses remedinhos do dia a dia em casa, né? Então eu costumo até dizer que esse trio aqui, se você procurar aqui no canal, você vai ver um outro vídeo, que eu falo que é a Novalgina, o Dorflex e a Loratadina. Por quê? Porque eram 3 remédios que não faltavam na minha casa. Eu estava acostumando ir na farmácia e comprar remédio como se eu estivesse indo ao shopping. Então, isso é ruim, por quê? Porque os remédios, eles têm efeitos colaterais e a gente acaba consumindo muito com automedicação e eles não têm só os benefícios, eles têm o colateral também. Então, a gente acaba se prejudicando dependendo do consumo que a gente tem de remédio, tá? E com essa mini farmácia aqui, você já vai conseguir solucionar muita coisa na sua casa que eu aqui em casa solucionava com esses outros remédios que eu falei. Então, isso pode te ajudar bastante. E utilizar os óleos essenciais é muito efetivo porque você vai agir na causa. Então, um exemplo, você tá com crise de rinite, sinusite e é reincidente. Vamos falar da rinite. O tempo todo tá com rinite atacada. E aí você tá lá no antialérgico, e toma um antialérgico, e toma outro. Chega uma hora que o antialérgico não funciona mais. E o que o antialérgico faz? Ele age na crise, ele não combate, ele não te dá suporte à tua saúde para evitar as crises, como é o caso da enxaqueca, da sinusite, enfim. Esses problemas que a gente tem no dia a dia, que a gente acaba desenvolvendo por uma série de questões, estresse, o estilo de vida que a gente vive, enfim, que acaba desencadeando muito isso, poluição, né? A gente acaba acostumando a ter as crises, a tomar o remédio na crise, continua com a crise e assim vai. Eu desenvolvi enxaqueca um tempo atrás, alguns anos atrás, e aí fiz um monte de exame. O médico perguntou com o que eu trabalhava, falei que eu era empresária. E aí ele pegou e falou, o que você tem, fiz tudo. Ele falou, as crises de enxaqueca que você tem, elas são emocionais. Então, quando você tiver com crise, você toma esse remédio aqui e tá tudo bem. Só que essas crises emocionais, essas crises de enxaqueca que eu tinha, elas começavam formigando a minha mão, depois formigava a minha boca, aí a minha vista ficava turva, eu parava de enxergar, geralmente do olho esquerdo, e aí dava aquela pontada na minha cabeça e a dor ficava insuportável. E eu ficava com a visão turva, sem a visão do lado esquerdo, por um bom tempo. Isso acontecia comigo dirigindo, no mercado, aonde eu estivesse. E aí o que o médico falou pra mim? Quando acontecer, você toma o remédio. E aí você fala, gente, mas não dá pra viver assim, né? E aí, desde que eu comecei a usar os óleos essenciais, logo que eu comecei, acho que talvez no primeiro ou no segundo mês, eu tive uma crise forte de enxaqueca. E aí, utilizei o hortelã-pimenta e eu esqueci que eu estava com a enxaqueca, eu estava fazendo algumas coisas. E aí, continuei fazendo o que eu estava fazendo, a dor passou. Eu fui lembrar que eu tinha tido a crise, já tinha algumas horas que tinha passado. E aí, eu falei, nossa, que incrível, então funciona mesmo. E de lá pra cá, eu não me lembro de ter tido crise de enxaqueca novamente.
Por quê? Porque eu tenho dado suporte para o meu corpo para ele funcionar bem, tanto física quanto emocionalmente, através dessa farmácia natural e de tantos outros óleos que oferecem benefícios para tudo na nossa vida. Então, se você fala, Adriana, tem óleo para isso? Tem para tudo que você puder imaginar. Então, tem para rejuvenescimento, tem para artrite, artrose, enfim, tem para tudo, autismo, para dar suporte ao autista, tanto física quanto emocionalmente, óleos que agem no estresse oxidativo, óleos anti-envelhecimento, antioxidante. Então, assim, tem uma variedade de óleo muito grande, do bebezinho ao idoso, do saudável ao doente. Então, tem sempre um óleo para te dar um suporte físico, imunológico e emocional, tá bom? E aí, falando desses 3 óleos aqui, então por que você vai utilizar os óleos essenciais? Porque são uma solução natural, são uma maneira de você se tratar, se cuidar para evitar as crises. Então você vai dar para o seu corpo o que ele precisa para que ele funcione bem. E aí crises de enxaqueca, crises de rinite, sinusite, essas crises elas diminuem ou praticamente desaparecem se você estiver dando para o teu corpo o que ele precisa, tanto física como emocionalmente, diariamente, tá? E esse é um outro ponto muito importante que eu tenho que te falar. Hortelã-pimenta. Adriana, você falou que ele é bom para enxaqueca, então eu uso só quando eu tiver com enxaqueca. Sinusite, então eu vou inalar ele só quando eu tiver com a crise. Não. Você precisa utilizar os óleos diariamente. Então, por exemplo, hortelã-pimenta. Você precisa inalar pelo menos 2 vezes por dia, todos os dias. O limão siciliano, você vai utilizar o limão siciliano, você vai tomar ele todos os dias. A lavanda, você vai aplicar a lavanda todos os dias para te dar um sono reparador, para te acalmar, para te deixar, né, o mais próximo do mais tranquilo. Ele é um poderoso ansiolítico. Então, você vai utilizar os óleos diariamente. Esse é só uma entradinha mesmo ao uso dos óleos essenciais. A gente tem outras opções e uma variedade muito grande. Hoje no Brasil a gente deve estar em torno de uns 100 óleos, tá? E cada um com as suas propriedades. Mas nesses 3 aqui você vai conseguir resolver muita coisa. Então, a lavanda. Vamos começar pela lavanda aqui. A lavanda, como eu falei, algumas pessoas conhecem a essência de lavanda, então acham que é a mesma coisa. Então, a lavanda, ele é um poderoso ansiolítico, anti-inflamatório, calmante, sedativo. Então, você pode usar ele para questões emocionais, como ansiedade, taquicardia, problema para dormir, se você dorme, mas não relaxa, se você não dorme, queimadura de sol, queimadura de fogo, picada de inseto, cortes, ferimentos, pele oleosa, cabelo, enfim, você vai usar a lavanda para muitas situações. Se você quiser, eu tenho um e-book com 45 formas de uso desse trio aqui, tá? E aí você pode me pedir, eu te encaminho, e aí você vai perceber uma série de outros usos que tem os óleos. Dermatite também, a lavanda é excelente. Adriane, como eu uso? Vou te falar algumas dicas de uso. Para dormir melhor, você pode colocar 1 gota de cada lado do travesseiro, tá? Aplicar na sola dos pés, e isso vale para bebê, idoso, todo mundo. Pode colocar na roupa de cama e na sola dos pés. Pode usar também no difusor ultrassônico para dar um sono reparador. Se você tem muito problema para dormir e costuma tomar remédio para dormir, você pode experimentar 1 gota de lavanda, doTERRA, CPTG, em 50 ml de água, e aí você toma antes de dormir, tá? O lavanda é comprovado que ele tem um efeito semelhante ao diazepam. Algumas pessoas tomam, mas não gostam de tomar remédio para dormir, porque dizem que depois no outro dia não ficam bem dispostas, né? E aí com a lavanda você pode utilizar para o sono. Para cólica menstrual, você pode fazer uma massagem na barriga, também é incrível. Queimadura, é só aplicar diretamente na queimadura. Eu ando com esse kitzinho aqui assim, ó. Que aí aqui eu tenho a lavanda, tenho a tangerina, que é um óleo cítrico que eu amo. O limão, esse pepper é daqui. E aí eu ando também com o Peace, que é um óleo da linha emocional que eu também adoro. Então, esses óleos aqui, eles andam comigo porque aonde eu estiver, o que eu precisar, eles vão me socorrer. Outro dia eu tava na Oscar Freire, num evento lá com a minha filha. Ela caiu, ralou feio a perna, passei a lavanda,
5 minutos, ela não estava mais reclamando de dor, recuperou super bem. Então foi algo realmente que trouxe muito benefício pra gente naquele momento, tá? Aí, a lavanda, então você vai ter uma série de formas de uso. Você pode borrifar, fazer um borrifador com diluir ela no álcool de cereais e adicionar água e fazer o borrifador para sua roupa de cama. Você pode, tem uma amiga minha que ela faz brigadeiro de lavanda. Então você pode utilizar de diversas formas, tá? Aqui é um panorama para você de saber que existe essa solução, que é uma solução natural, segura e eficaz. Aí a gente vai falar um pouco mais do Peppermint, que é a hortelã-pimenta. Então eu já falei aqui, rinite, sinusite, você vai fazer essa inalação várias vezes ao dia. Se você estiver muito congestionado, pode fazer o vapor, né? Coloca água quente, bota umas 3 gotas de hortelã-pimenta, 5 gotas. Você vai perceber o quanto você aguenta ali, porque ele é bem forte. Abafa, inala, que ele descongestiona. E é isso que eu falei, ele trata, ele não vai ser algo que só tira a dor, entendeu? Ele vai desobstruir realmente tudo, vai fazer uma limpeza e o uso contínuo vai fazer essa limpeza e as crises vão ser praticamente, elas não vão existir. Porque assim, o meu marido, ele tinha muita crise de sinusite e rinite, muita mesmo, não faltava remédio aqui em casa para essas situações. E usando o Piper, ele teve uma crise de rinite, acho que faz um mês mais ou menos, porque ele teve muito contato com poeira, mas foi uma crise e foi ocasionada por uma situação muito específica. Mas as crises recorrentes ele não tem mais. Então, muito bom, excelente o Peppermint. E ele também dá disposição, ele renova a nossa energia. Tem alguns jogadores de futebol, times de futebol, que utilizam o Piper para melhorar a disposição do treino e a capacidade também, como é que eu posso dizer? O desempenho, melhora o desempenho. Você pode colocar numa garrafinha assim com água, juntamente com o limão. Deixa eu ver, aqui, não, aqui é lavanda. Juntamente com o limão, e aí ele faz um efeito de acelerar o seu metabolismo e já fazer um detox. Então, se você tiver com vontade, compulsão por doce, quer ficar comendo toda hora, também você pode colocar uma gotinha direto na língua. Você pode fazer spray de hálito com hortelã-pimenta, tudo natural, tudo de uma forma muito efetiva e segura, tá bom? Aí você tem o limão siciliano desse kit. O limão siciliano, ele faz um detox no seu corpo. Então, ele limpa tudo, limpa dos metais pesados, faz uma limpeza no fígado, no rim, na vesícula. Se você costuma ter pedra no rim, coloca o limão siciliano no teu dia a dia. 2 gotas eu coloco numa garrafa dessa aqui, tem uns 700 ml. Ou você pode tomar 1 gota 3 vezes ao dia, também diluído em 200 ml de água. É uma delícia, é gostoso mesmo de ingerir, tá? Se você também quiser fazer chá, tomar à noite, também é muito bom. O limão siciliano, como todo cítrico, ele revigora, ele melhora o nosso humor, também dá suporte respiratório. O que é muito incrível entre os óleos é que você consegue ter muita utilidade com cada um deles, né? O limão para limpar a fruta, ele também é muito eficiente, limpa de verdade, para desengordurar, limpar fogão, limpar a casa, sem falar no cheiro que fica uma delícia e a gente acaba diminuindo o uso de produtos químicos. Ele basifica o pH do sangue, então processos inflamatórios diminuem muito com a ingestão diária do limão siciliano. Suporte imunológico também, ele dá um excelente suporte para o nosso sistema imunológico. Então esse trio aqui, hortelã-pimenta, limão siciliano e lavanda, pode fazer maravilhas por você e pela sua família. E como você pode fazer para adquiri-lo? Aqui embaixo tem o meu contato, você pode me contatar, tá? Eu envio para todo o Brasil. Você pode procurar a pessoa que te enviou esse vídeo e aí você pede para ela te explicar como que ela faz a compra. E o nosso grande desafio na doTERRA é levar para as pessoas a informação. Então, é trazer para você o conhecimento para que você se torne um cliente direto da doTERRA. Então, o nosso objetivo não é ser intermediário entre você e a doTERRA. É você ser um cliente preferencial, poder comprar com desconto, ter o suporte, o meu suporte como consultora ou dessa pessoa que te indicou esse vídeo,
para que você possa usufruir o máximo dos benefícios dos óleos e realmente trazer qualidade de vida para você e para sua família. Não tem preço as experiências que eu tenho vivido com os óleos e as que as pessoas que eu tenho indicado os óleos também têm vivido. Então, assim, é um movimento, né, uma corrente do bem, porque quando a gente, por exemplo, não dorme bem, usa lavanda e começa a dormir bem, e a gente conhece pessoas que não dormem bem, é muito natural a gente compartilhar com elas os benefícios, né? E falar, olha, eu não estava dormindo, estou usando um óleo agora e estou dormindo super bem, experimenta aqui, toma aqui. A gente é da nossa natureza compartilhar o que é bom. E aí você ainda pode, se você quiser, se tornar um compartilhador oficial. Você pode transformar esse uso dos óleos, dos benefícios e o compartilhamento dos óleos em um negócio para você. E aí, aqui embaixo tá os meus contatos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, indica para os seus amigos, indica para sua família. E eu tenho certeza que essas pessoas e você, experimentando esses óleos, você vai se apaixonar e você vai perceber o quanto de saúde você e sua família podem ter de uma maneira natural, segura e eficaz.